Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, nesse momento são 2h54 da tarde. Eu estou esperando aqui para ver a primeira convocação do técnico Carlo Ancelotti em relação à seleção brasileira. E mais um conteúdo patrocinado pela nossa amada Bplay. Eu tava pensando aqui, cara. O Odair não sou Ancelotti, bicho. Vocês já pararam pra pensar nesse aspecto? Olha esse paralelo, tá? É um conteúdo viajado, obviamente. Eu não quero comparar a qualidade do Odair com a qualidade de Dom Carleto Ancelotti. Mas, primeiro de tudo, cenário de seleção, cenário de Atlético. Dois cenários moralmente devastados. Dois cenários que vêm de derrotas sofridas. O Brasil de uma humilhação para a Argentina, o Atlético de um rebaixamento. O Brasil vem de uma Copa do Mundo que prometia muito, não conseguiu entregar. O Atlético vem de uma final de Libertadores que bateu na trave. Então, assim, eu vejo esse paralelo. Eu vejo esse paralelo entre seleção brasileira e Atlético. Se você for parar para pensar, a seleção brasileira de grandes jogadores, jogadores que não conseguem desempenhar na seleção. No Atlético, a mesma coisa. Jogadores que chegaram com muita expectativa e não conseguiram desempenhar. Então você tem ali novamente o paralelo, tá? Vini Júnior, Rodrigo, Rafinha, um ataque que era para explodir. E a gente pode citar tantos outros na seleção. E no Atlético, uma desorganização tática que faz jogadores especiais como Bruno Zapelli não conseguir render. Então a gente já tem novamente ali o paralelo, não é uma comparação de nível, volto a dizer. Acho que tanto a seleção brasileira quanto o Atlético poderiam estar rendendo muito, 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 muito mais. E assim, a chegada do técnico interfere nesses dois sentidos, né? No sentido moral e no sentido organizacional, sistemático da coisa. Obviamente é uma brincadeira, mas assim, eu acho que é um ponto interessante da gente conversar sobre qual é a real importância de um técnico, né? Porque o Odair chega e tudo mais, eu vejo muita gente falando sobre escalação. É um negócio que me incomoda, cara. Nesse momento, não é o momento do Odair encontrar a escalação ideal, por exemplo. E da mesma forma que o Ancelotti também não. Nesse momento, o técnico Odair Hellmann, que agora, a partir de agora no vídeo, vai ser o nosso foco, cara, ele precisa dar uma cara pra esse time. Ele precisa dar uma identidade pra esse time. E não é por escalando o time ideal que isso vai acontecer. Eu acho que os primeiros momentos têm muito a ver com parte mental, com parte moral, fazer com que os jogadores voltem a acreditar em si, fazer com que os jogadores voltem a acreditar no trabalho que está sendo desenvolvido. Isso eu acho de suma importância. Um técnico que consegue administrar esse lado da gestão de grupo, da gestão de cada um dos atletas, para esses atletas entrarem em campo leves para poderem ser a melhor versão possível, é fundamental em ambos os cenários. Mas no Atlético principalmente. Isso porque a gente tem muito talento que veio da temporada passada, gente. Zapelli, João, Esquivel. São jogadores que vieram da temporada passada e digo mais. Outros que chegaram nessa temporada são nomes que já estão sofrendo a pressão da temporada passada. Então, tirar esse peso, tirar esse caminhão das costas dos jogadores do Atlético, cara, eu acho que vai dar um retorno muito grande ali pro trabalho do professor Daí Helma. Aí agora a gente começa a falar mais da parte organizacional. O Atlético, diferente do que muitos acham, não é minha intenção que o Atlético dê show. O pessoal fala, mas o Atlético não vai dar show. Eu sei que o Atlético não vai dar show. Eu sei que o Atlético não vai ser um time de goleadas e goleadas e goleadas na Série B, e essa nunca foi minha intenção. Mas minha intenção era ver sempre um Atlético organizado. E digo mais, um Atlético organizado, as grandes vitórias elas vêm ao natural. Um Atlético organizado, as grandes vitórias elas vêm quase que no automático. E acho que é isso que eu quero trazer assim pra vocês. É uma saída de bola mais eficiente. Vai fazer todo mundo lá atrás parecer melhor.
Eu acho que, por exemplo, a defesa do Atlético é muito criticada. Eu acho que ela tem potencial de parecer muito melhor do que ela vem entregando. É uma defesa fragilizada em todos os sentidos. Organizando o meio-campo, ficando mais com a bola. O próprio Odair falou sobre isso. A gente não consegue ficar com a bola, bicho. Até pra ele entender qual jogo a gente vai jogar, a gente precisa ficar mais com a bola, precisa entender se a gente se sente mais confortável acelerando ou se sente mais confortável num jogo mais de posição, num jogo mais de troca, de passe, de associação. Então, daí ele começa a ter um trabalho mais de campo e bola a partir desse jogo contra o Operário, que eu acho que aí já vai ter um número maior de treinos pra gente poder avaliar. O trabalho campo e bola ele é fundamental, mas ele parte do primeiro passo, que é o trabalho mental. Se você me perguntar aqui, Thiago, mas a escalação não é importante? É. Mas os 30 jogadores precisam entrar no cenário organizado para depois a gente debater a escalação. Os 30 jogadores precisam entrar num contexto de a gente vai fazer isso, nossa identidade é essa, a gente vai atacar assim, a gente vai defender assim, para aí eles poderem desempenhar de maneira organizada. Porque o Hans Flick no Barcelona mostra pro Rafinha como ele vai jogar. No Real Madrid, o Ancelotti tinha esse papel com o Vini, com o Rodrigo, enfim. E agora na seleção, o Ancelotti vai ter que ter esse papel também organizacional, assim como o Daí. Eu volto a dizer, se você me pedisse um palpite, Thiago, como o Atlético do Odair vai se comportar, cara, daqui pra frente, eu ainda não consigo enxergar esse Atlético como um time de transição. Acho que vai ser um Atlético com bola, acho que vai ser um Atlético com controle, acho que vai ser um Atlético que passa muito pelo meio-campo. Eu vejo essa característica desde 2023 lá. E acho que nenhum treinador, tirando o Wesley Varini, tentou apostar nisso. E acho que o Wesley Varini pode não ter dado os melhores resultados, mas deu um desempenho muito legal. Então, acho que quando você tem Juliano, quando você tem Zapelli, quando você tem João, quando você tem Filipinho no setor, jogadores de muita qualidade, quando você pode ter Velasco, você pode ter Luiz Fernando ali no setor, cara, o jogo tem que passar por ali. O jogo tem que ser condicionado por ali. E óbvio, em algum momento a gente vai ter que acelerar, mas acho que até desse jogo de posse, de associação, de aproximação, a gente vai ter que acelerar. Então, aí que surge a importância do Tevez, do Isaac, de jogadores que fazem o jogo ser de posse, não burocrático. E na seleção brasileira já pensa o contrário. O jogo de aceleração em Vini, o jogo de aceleração em Rafinha. O Brasil não tem esses jogadores a nível de seleção para ter controle do jogo. O Brasil é time de atrair, acelerar, atrair, acelerar, atrair, acelerar. E acho que o Ancelotti vai saber fazer um time muito nesse perfil. Já ganhou algumas Champions League com times nesse perfil. Para Milan, Real Madrid, enfim. Esse paralelo que eu quis brincar aqui com vocês, mas de qualquer maneira mostra os desafios dos treinadores aí.